Regimento 12ª Conferência Municipal de Saúde, CMS-RP, e 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, CMS-TT, de Ribeirão Preto. Capítulo 1 dos Objetivos. Artigo 1º. A 12ª Conferência Municipal de Saúde, CMS-RP, e a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, CMS-TT, de Ribeirão Preto, etapa municipal da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado de São Paulo, etapa preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Serão realizadas conjuntamente e foram convocadas pelo Decreto número 16 de 2025, publicado no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto em 24 de janeiro de 2025, sendo o Foro Municipal de Debates sobre as Políticas Públicas de Saúde aberto a todos os segmentos da sociedade local e tem por objetivos: 1. Mobilizar e estabelecer diálogo com a sociedade ribeirão-pretana, com enfoque na organização da atenção à saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, reafirmando e efetivando os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e nas leis número 8080 de 1990 e 8.142 de 1990. 2. Garantir a devida relevância à participação popular e ao controle social no SUS, com grande representação, promovendo a participação de maneira ampla, equânime e democrática. 3. Avaliar a situação da saúde do município e elaborar diretrizes e propostas que atendam às necessidades da população e que sejam incorporadas ao Plano Municipal de Saúde 2026-2029. 4. Propor diretrizes para a política estadual e nacional da saúde do trabalhador e da trabalhadora nos programas e ações dos órgãos setoriais do Estado em defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano a serem encaminhadas para a etapa estadual e nacional. 5. Eleger e qualificar de forma paritária os representantes do município de Ribeirão Preto na etapa macro-regional da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, em acordo com seu respectivo regimento. Capítulo 2 da realização. Artigo 2º. A 12ª CMS-RP e a 2ª CMS-TT serão presididas pelo senhor prefeito municipal em acordo com a Lei 12.929 de 2012 e pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, CMS, e serão realizadas nos dias 22 de fevereiro e 22 de março de 2025, de acordo com o seguinte cronograma. Primeira etapa, abertura e grupos de trabalho, 22 de fevereiro de 2025, das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde. Segunda etapa, plenária final e eleição dos delegados da 2ª CMS-TT, 22 de março de 25, das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde, sendo o horário de encerramento vinculado ao final da eleição dos delegados da 2ª CMS-TT. Parágrafo 1º. Na ausência ou impedimento eventual do presidente do CMS, Conselho Municipal de Saúde, caberá ao vice-presidente do CMS sua substituição para presidir a 12ª CMS-RP e a 2ª CMS-TT. Caberá à comissão organizadora planejar e gerenciar a 12ª CMS-RP e a 2ª CMS-TT. Parágrafo 3º. A comissão organizadora
poderá contar com o apoio solidário de movimentos, entidades e instituições públicas e privadas, resguardadas as condições para que não ocorram conflitos de interesses pessoais, científicos, assistenciais, educacionais, religiosos e ou sociais. Parágrafo 4º. A conferência será realizada nas dependências do Centro Universitário Barão de Mauá, Unidade Central, localizado na Rua Ramos de Azevedo, número 423, no bairro Jardim Paulista, sob os auspícios da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Saúde. Parágrafo 5º. As deliberações da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT serão objeto de monitoramento pelas instâncias de controle social em todas as suas esferas, com vistas a acompanhar seus desdobramentos. Capítulo 3º da Organização e Funcionamento. Artigo 3º. A comissão organizadora a ser indicada pelo Conselho Municipal de Saúde será composta pelos seguintes membros. 1. Coordenador com as seguintes atribuições: convocar as reuniões da comissão organizadora, coordenar as reuniões e atividades da comissão organizadora, submeter à aprovação do Conselho Municipal de Saúde as propostas e os encaminhamentos da comissão organizadora, supervisionar todo o processo de organização da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Acompanhamento da movimentação financeira relativa ao custeio para a realização da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT, pela prestação de contas a ser apresentada ao Conselho Municipal de Saúde. 2º, vice-coordenador, com a atribuição de substituir o coordenador nos seus impedimentos e dar suporte aos trabalhos das subcomissões. 3. Secretário, com as seguintes atribuições: organizar a pauta das reuniões da comissão organizadora, dar suporte técnico à comissão organizadora e às subcomissões, ter acesso e conhecimento de todos os documentos recebidos e encaminhados em função da realização da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Encaminhar os documentos produzidos pela comissão organizadora da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT para as devidas providências. Parágrafo único. Coordenador, vice-coordenador e secretário são escolhidos entre os participantes da comissão organizadora. Artigo 4º. A comissão organizadora terá as seguintes atribuições: promover a realização da conferência atendendo aos aspectos éticos, técnicos, políticos, financeiros e administrativos. 2. Elaborar a proposta do regimento interno e regulamento da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT, com as programações, submetendo-os ao parecer conclusivo do Conselho Municipal de Saúde. 3. Elaborar critérios, formas de organização e de participação em todas as etapas da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. 4. Analisar e, se necessário, adequar as propostas elaboradas por todas as subcomissões. 5. Analisar e, se necessário, adequar a redação do relatório final da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. 6. Colaborar na elaboração de documentos técnicos oficiais do temário da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Parágrafo único. A comissão organizadora contará com suporte técnico, administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde do município, de forma a permitir o cumprimento de suas atribuições. Artigo 5º. A comissão organizadora contará com o apoio das seguintes subcomissões: temática, cultura, educação popular; infraestrutura,
acessibilidade e apoio, relatoria e assuntos jurídicos. Parágrafo único. As subcomissões ficam sujeitas às diretrizes e às determinações da comissão organizadora. Seção 1. Das atribuições das subcomissões. Artigo 6º. A subcomissão temática cultural e educação popular terá as seguintes atribuições: elaborar o temário e documentos norteadores para os eixos temáticos, visando orientar e subsidiar participantes da conferência e os facilitadores dos grupos de trabalho. 2. Contribuir com a construção metodológica da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT, identificando e compartilhando referências dinâmicas, vivências e práticas que promovam o diálogo e a articulação entre o saber e o protagonismo popular. 3. Propor palestrantes e facilitadores para os grupos de trabalho. 4. Submeter a relação dos palestrantes e dos facilitadores à comissão organizadora. 5. Convidar os palestrantes e facilitadores e, se necessário, propor substituição dos mesmos nos casos de impossibilidade de comparecimento. 6. Recepcionar os palestrantes e os facilitadores no dia aprazado e acompanhá-los aos locais designados para eles. 7. Obter junto aos palestrantes os textos ou arquivos de suas apresentações para fins de arquivamento e divulgação. 8. Assessorar a subcomissão de infraestrutura, acessibilidade e apoio no que concerne às condições de acessibilidade, contemplando as particularidades socioculturais e regionais dos diferentes grupos sociais presentes, como também no cuidado à saúde, disponibilizado aos participantes. 9. Coordenar a eleição dos delegados para a etapa regional da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Artigo 7º. A Subcomissão de Infraestrutura, Acessibilidade e Apoio terá as seguintes atribuições: avaliar e providenciar as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias para realizar a 12ª CMS-RP e a 2ª CMS-TT, referência ao local, ao acolhimento e credenciamento, equipamentos e instalações audiovisuais, de reprografia, comunicação, alimentação e outros elementos de logística e funcionamento necessários nos termos do Manual de Acessibilidade da CISPD/CNS. Observação: CNS é Conselho Nacional de Saúde. Segundo, propor e providenciar os meios de acessibilidade com vistas a incluir pessoas com deficiência e outras necessidades especiais, asseguradas as condições para sua efetiva participação. 3. Elaborar, juntamente com a comissão organizadora, o plano de aplicação e a prestação de contas de todos os recursos destinados à realização da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT, submetendo-o à aprovação do Conselho Municipal de Saúde. 4. Propor e implementar as estratégias de divulgação da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. 5. Promover a divulgação do regimento e regulamento da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. 6. Orientar as atividades de comunicação social, inclusive as virtuais, promovendo ampla divulgação da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. 7. Incentivar a mobilização dos movimentos sociais populares e sindicais para a articulação política, com vistas a sensibilizar a opinião pública para o tema e os eixos temáticos da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Artigo 8º. A subcomissão de relatoria e assuntos jurídicos tem as seguintes atribuições: 1.
Elaborar e propor o método para consolidação dos relatórios dos grupos de trabalho e da plenária final. 2. Propor, juntamente com a comissão organizadora, nomes para compor a equipe de relatores dos grupos de trabalho e da plenária final. 3. Orientar o processo de trabalho dos relatores dos grupos de trabalho. 4. Elaborar o relatório final da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. 5. Garantir que a 12ª CMS-RP e a 2ª CMS-TT ocorram dentro dos ditames de um Estado democrático de direito. 6. Assegurar a legitimidade das propostas quanto aos aspectos de constitucionalidade, competência legislativa e outras divergências jurídicas. 7. Assegurar que as propostas levantadas nos grupos de trabalho e plenária final não sejam conflitantes com os princípios e diretrizes do SUS. Caso haja divergências jurídicas que não possam ser dirimidas pela subcomissão de relatoria e assuntos jurídicos, será realizada consulta externa a pessoas com amplo saber na área. 8. Revisar a legislação visando assegurar que as propostas não estejam já contempladas em leis vigentes. 9. Atuar como mediadora em conflitos que possam surgir nos grupos de trabalho e na plenária final. Capítulo 4 do temário. Artigo 9º. A 12ª CMS-RP terá como tema: pela garantia do acesso universal e pela integralidade do cuidado, vamos construir juntos o SUS em Ribeirão, que deverá orientar as discussões nas etapas da sua realização. Artigo 10º. A 12ª CMS-RP debaterá os seguintes eixos. 1. Do direito ao acesso universal, qualificado e humanizado. 2. Do direito à equidade e em defesa da inclusão. 3. Do direito ao cuidado integral e efetivo. Artigo 11º. A 2ª CMS-TT terá como tema saúde do trabalhador e trabalhadora como direito humano, que deverá orientar as seguintes discussões nas etapas da sua realização. Artigo 12º. A 2ª CMS-TT debaterá os seguintes eixos: política de saúde do trabalhador e da trabalhadora nas 3 esferas de governo, as novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora. 3. Participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para o controle social. Capítulo 5. Dos participantes e delegados. Artigo 13º. A 12ª CMS-RP e a 2ª CMS-TT contarão com a participação de usuários, trabalhadores e gestores do SUS, inclusive sendo representados por órgãos públicos, entidades de classe, conselhos e comissões, associações de moradores, sindicatos de trabalhadores da saúde, prestadores de serviços na área da saúde, entidades e sociedade civil organizada, além de pessoas interessadas nos eixos temáticos que orientam o evento. Parágrafo único. Todos os membros participantes da primeira e da segunda etapa da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT terão direito a voz e voto. Artigo 14. A eleição dos delegados para a etapa regional da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora obedecerá ao regulamento da referida conferência. Capítulo 6º da etapa solenidade de abertura e grupos de trabalho. Artigo 15.
a primeira etapa da CMS-RP e da segunda CMS-TT a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2025, das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde, no Centro Universitário Barão de Mauá, Unidade Central, localizado na Rua Ramos de Azevedo 423, Jardim Paulista, tem por objetivos: 1. Estimular a participação da sociedade civil organizada e da população em geral, dos servidores públicos e não públicos, dos gestores e dos prestadores de serviços para o controle social do SUS. 2. Realizar levantamento da situação da saúde no município para, a partir dos problemas diagnosticados e das necessidades elencadas, construir propostas e diretrizes a serem utilizadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026-2029. 3. Debater e propor ações e políticas de fortalecimento do acesso à saúde no SUS, avaliar os efeitos de longo prazo da pandemia de Covid-19 sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, incluindo mudanças na frequência e na natureza dos problemas de saúde e buscar estratégias para enfrentar essas novas realidades. 4. Elaborar uma diretriz por eixo temático em âmbito estadual e uma diretriz por eixo temático em âmbito nacional para o fortalecimento da política, programas e ações de implementação da política estadual de saúde do trabalhador e da trabalhadora, além de propostas para o âmbito municipal, com o compromisso de subsidiar a construção do Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Artigo 16. São atividades da primeira e da segunda etapa. São atividades da primeira etapa da 12ª CMS-RP e da segunda CMS-TT. Solenidade de abertura. Palestra magna. Palestra norteadora. Grupos de trabalho para a elaboração das diretrizes propostas. Artigo 17. A solenidade de abertura da 12ª CMS-RP e da segunda CMS-TT será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde ou, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo vice-presidente do Conselho. Artigo 18. Após a abertura solene da primeira etapa, será proferida a palestra magna sobre as temáticas centrais, pela garantia do acesso universal e pela integralidade ao cuidado. Vamos construir juntos o SUS em Ribeirão. E saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano. Parágrafo 1º. Os palestrantes convidados terão 30 minutos para a exposição. Parágrafo 2º. Após a apresentação, será aberto para discussão por um período de 15 minutos, com manifestações verbais sobre o tema abordado na palestra magna. Artigo 19. Após a palestra magna, será proferida a palestra norteadora sobre os eixos e a dinâmica dos trabalhos em grupos da 12ª CMS-RP e da segunda CMS-TT. Parágrafo 1º. O expositor disporá de 15 minutos para a apresentação da palestra norteadora. Parágrafo 2º. Após a apresentação da exposição, a plenária será dividida em grupos de trabalho. Artigo 20. Serão organizados grupos de trabalho respeitando a lotação máxima por sala, a qual não deverá exceder 30 integrantes. Parágrafo 1º. Cada grupo de trabalho terá um facilitador designado pela Subcomissão Temática Cultura e Educação Popular e homologado pela comissão organizadora para orientar o início dos trabalhos. Parágrafo 2º. Cada grupo deverá eleger um coordenador e um relator do grupo entre seus participantes. Parágrafo 3º. Todos os presentes nos grupos de trabalho têm direito a voz e voto. Parágrafo 4º. As intervenções durante as reuniões dos grupos de trabalho terão duração máxima de 3 minutos.
podendo ser concedidos às partes, sendo que os mesmos serão computados no tempo da concedente. O controle do tempo ficará a cargo do coordenador do grupo. Parágrafo 5º. A discussão deverá obedecer ao roteiro previamente apresentado pela comissão organizadora. Artigo 21. Os trabalhos em grupo terão início às 10 horas e término às 18 horas do dia 22 de fevereiro de 2025. Artigo 22. As propostas e diretrizes dos grupos de trabalho serão compiladas pela Comissão de Relatoria e Assuntos Jurídicos, que elaborará o relatório a ser encaminhado para deliberação na plenária final. Capítulo 7. Da segunda etapa, plenária final e eleição dos delegados da segunda CMSTT. Artigo 23. A segunda etapa da 12ª CMSRP e da segunda CMSTT a ser realizada no dia 22 de março de 2025, das 8 da manhã às 18 da tarde, no Centro Universitário Barão de Mauá, Unidade Central, localizado na Rua Ramos de Azevedo, 423, Jardim Paulista, contará com as seguintes atividades. Plenária final. Eleição dos delegados para a segunda CMSTT. Artigo 24. A plenária final terá como objetivos: 1. Submeter à votação as propostas e diretrizes oriundas dos grupos de trabalho. 2. Submeter à votação as moções apresentadas pela plenária. 3. Indicar e aprovar o conjunto de delegados que participarão da etapa regional da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Artigo 25. Todos os participantes da plenária final terão direito a voz e voto. Parágrafo único. Todos os participantes poderão pedir destaques de propostas. Artigo 26. A mesa diretora responsável pela coordenação dos trabalhos da plenária final será presidida pelo secretário municipal da Saúde e pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, contando com a assessoria do coordenador e demais integrantes da comissão organizadora. Artigo 27. A aprovação das propostas saídas dos grupos de trabalho será por maioria simples dos presentes, cabendo ao presidente do Conselho Municipal de Saúde o voto de desempate. A priorização das diretrizes da segunda CMSTT será pela diretriz mais votada em cada eixo em âmbito estadual e âmbito nacional. Artigo 28. A plenária é soberana em relação à mesa coordenadora e lhe será facultado questionar pela ordem à mesa, sempre que, a critério dos participantes, não se esteja cumprindo o regimento. Parágrafo único. Os pedidos de questão de ordem, que são aqueles relacionados ao cumprimento do regimento, poderão ser realizados a qualquer tempo, exceto durante o período de votação, tendo preferência sobre qualquer outra situação. Artigo 29. Ao final das deliberações, a plenária elegerá os delegados para a etapa macro-regional da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que serão escolhidos pelos segmentos a que representam, devendo respeitar o estabelecido pelo regimento da etapa estadual. Artigo 30. A inscrição de candidatos a delegados será realizada no dia 22 de março de 2025, das 8 da manhã às 14 horas, junto à equipe de apoio, sendo posteriormente divulgada a lista final de candidatos. Artigo 31. A homologação da eleição dos delegados será realizada no dia 22 de março de 2025,
após o término da aprovação das diretrizes propostas dos grupos de trabalho e leitura e aprovação das moções. Parágrafo 1º. Os delegados serão eleitos por seus pares. Parágrafo 2º. Para ser escolhido como delegado para a etapa macro-regional da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, os delegados da etapa municipal deverão ter comparecido nas 2 etapas da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Os delegados que não satisfizerem esta condição terão sua candidatura vetada. Capítulo 8º das moções. Artigo 32. As moções deverão ser encaminhadas à comissão organizadora do evento até às 18 horas do dia 22 de fevereiro de 2025. Para tal fim, será distribuído um impresso durante os grupos de trabalho. As moções deverão ser direcionadas especificamente à 12ª CMS-RP ou à 2ª CMS-TT, sendo que, parágrafo 1º, as moções destinadas à 12ª CMS-RP tratarão exclusivamente de assuntos de âmbito municipal. Parágrafo 2º, as moções relativas à 2ª CMS-TT poderão ser de âmbito municipal, estadual ou nacional. Parágrafo 3º. Para ser submetida à votação na plenária final, a moção deverá contar com a assinatura de pelo menos 10% dos participantes da primeira etapa da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. A comissão organizadora deverá informar o número de participantes até às 14 horas do dia 22 de fevereiro de 2025. Parágrafo 4º. As moções deverão ser redigidas em, no máximo, 15 linhas. Parágrafo 5º. A Comissão de Relatoria e Assuntos Jurídicos organizará as moções recebidas, agrupando-as por tema, para serem submetidas à aprovação pela plenária final. Parágrafo 6º. Encerrada a fase de votação do condensado das plenárias temáticas, a mesa diretora da plenária final imediatamente procederá à leitura das moções e as submeterá à aprovação pelos participantes. Parágrafo 7º. A aprovação das moções se dará por maioria simples dos presentes. Capítulo 9 dos recursos financeiros. Artigo 33. As despesas com a organização geral e a realização da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT deverão onerar dotações consignadas da Secretaria Municipal da Saúde. Capítulo 10 da aprovação do regimento e do regulamento. Artigo 34. O presente regimento da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT foi objeto de análise e aprovação pela plenária do Conselho Municipal de Saúde, em que os conselheiros puderam incorporar normas complementares durante a sessão, conforme registro em ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 30 de janeiro de 2025, com posterior homologação pelo prefeito municipal. Parágrafo único. A proposta de regulamento da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT será aprovada em ad referendum pela comissão organizadora e posteriormente será amplamente divulgada e submetida a sugestões por meio de consulta pública no portal da Secretaria Municipal da Saúde por um período de 5 dias, em calendário a ser definido pela comissão organizadora da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT.
Capítulo 11 das Disposições Gerais. Artigo 35. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Artigo 36. Durante o período de funcionamento da 12ª CMS-RP e da CMS-TT, o Conselho Municipal de Saúde permanecerá em assembleia permanente para deliberação de situações excepcionais decorrentes dos trabalhos, deliberando por maioria simples dos conselheiros presentes. Fim